E um detalhe... Então, mas o segredo é o indivíduo ser forte. Porque isso aí que ele fala do sem terra, de toda essa coisa, esse socialista, é coletivo. O que o Lenin falava? Ele falava o seguinte, vocês são tudo mais ou menos, o partido decide o que você vai fazer, nós do partido somos os caras que vão decidir, comanda. E você, como indivíduo, vai seguir o que a gente fala. Idiota útil, né? Exatamente, você é o instrumento do partido. Então é isso que para você ficar sempre... Não é isso. O partido guia você. Isso tá no chip das pessoas. Tá no chip das pessoas. Você não tem nada, como aparece alguém nos lá. acampamentos do Exatamente. MST. 90% é massa de O acampamento do MST é o pensamento do Lenin. É o quê? Aquela turma que tá lá... Massa de manobra. Sozinhos eles não podem fazer nada. Eles têm que fazer o que o movimento fala para eles fazerem. Sim. Mas a pessoa que tá lá é só um instrumento da voz do partido. Esse é o princípio de toda a galera. Mas tem uma coisa. Se eles têm... Se eles têm isso, são crimes antes da invasão. Aí eu queria perguntar para o delegado, que o Pedro comenta assim, que é basicamente um mini exército sendo treinado. Guerrilha. De guerrilha. Um exército vermelho, literalmente. Uma, sei lá, equivalente ao início das Farc. O que a polícia está fazendo para... Pelo menos assim, o direito de se manifestar é válido. O direito de cometer crimes, não. O que está fazendo para evitar esse armamento? Então, acampamento e qualquer local do Estado não é terra de ninguém, para começo de conversa. Então, se alguém estiver portando uma arma lá, nós vamos fazer um relatório, pedir uma busca e apreensão, cumprir e prender o cidadão. Além desse monitoramento de movimentos pela internet, através do Cyberlab, a gente tem pessoas que atuam em cada cidade de Santa Catarina, nas 295, com o intuito de ficar levantando informações de todos os tipos de crime. Aqui eu não estou criminalizando ninguém, nenhum tipo de movimento. Mas o criminoso que pratica um crime, ele tem que ser responsabilizado. O problema do revolucionário é que ele espera na terra o que a maioria das pessoas espera no céu. Então as pessoas começam a pensar, meu Deus, no céu eu vou ter isso. E o revolucionário, ele pensa, não, aqui na terra eu posso ter isso. Como os países teocráticos, né? Quando tem é muito parecida a doutrinação que vocês estão falando aqui. E vale lembrar que quando eu denunciei o que está escrito nesse livro aqui, por incrível que pareça, foi o primeiro livro na história do Brasil a expor o movimento sem terra, os bastidores, de alguém que conhece as estratégias. E você conheceu o Stedley lá? Você conheceu ele? Meu sonho era sentar numa mesa com ele pra gente debater sobre MST, mas até hoje ele nunca teve coragem. Então fica aí mais uma vez o convite, João Pedro Stedley, Guilherme Boulos, qualquer um. Eu quero que alguém tenha coragem de sentar comigo e dizer que é mentira tudo que está acontecendo nos acampamentos do MST e do que está registrado nesse livro. Agora Boulos, o que o Boulos falou outro dia aqui? Que ele foi, é um negócio do... Ele me chamou de vagabundo. Do Airbnb, chamou você de vagabundo? Entreguei o livro pra ele lá em Brasília, ele sai daqui vagabundo. Não, ele falou um negócio do Airbnb, né? Que o problema do Airbnb tá acabando com a cidade. Que é um absurdo. Eu queria saber, que nem assim, vocês que estão lá em busca de terra, né? Você estava, na verdade, e as pessoas que estão sempre estão ali por conta disso, porque quer ter um lugar e tal. Agora, queria saber o que você pensa das pessoas que sempre apoiam, mas moram em mansão, pessoa que não tá lá no dia a dia, nunca entrou no acampamento e usa bonezinho. Queria saber a sua opinião, como que o MST consegue entrar na mente dessas pessoas aí? Melhor pergunta impossível. A Bela Gil recentemente... na verdade, tem uma frase muito emblemática da Bela Gil que diz: comida é um ato político, comer é um ato político. E pelo visto, não comer também, né? Porque ela foi em Cuba e ela disse lá que Cuba é um país muito pobre. Eles não são tão miseráveis assim como dizem, né? Tipo assim, o país está devastado, destruído, as pessoas emagrecem em média 10 quilos por ano no país. E ela tem a coragem de pisar, testificar que de fato que nós falamos sobre o socialismo é verdade, mas ela diz que não são tão miseráveis assim. Os pobres gente boa. Mas assim, o boné do MST, essa sinalização de virtude, é parte dessa seita religiosa que eu disse. É a religião dos 3 M's. Eles são maniqueístas, ou seja, divide a sociedade entre o bem e o mal. Todo mundo de lá é do mal e todo mundo de cá é do bem. Ela é maquiavélica, porque tudo que eles fazem é justificado pelo grande sonho socialista, e também são marxistas, porque você tem que pagar o pedágio pro marxismo. E o que acontece? Não existe artista global com o bonezinho do MST de graça. A Bela Gil, ela lucra muito com essa pauta dos alimentos orgânicos, demonizando o MST, mas o restaurante dela é sempre orgânico, mais 10, 15 vezes mais caro do que qualquer restaurante convencional. Então você tem a Paula Carosella, aquela chefe
do Masterchef lá também, né? Que demoniza. Sim. É porque o agronegócio coloca 5,6 litros de agrotóxico na mesa de cada brasileiro, matando o brasileiro. É uma conta burra que eles fazem lá, que não existe. Já foi provado que para a pessoa comer 5,6 litros de agrotóxico no mês, no ano, ela tem que ingerir 137 quilos de batata, 1.000 quilos de batata por dia. Então, assim, é uma conta boa que eles fazem. Mas são pessoas que lucram e lucram muito na produção, tem fazendas. Sim, as ONGs também. As ONGs. Interesses, né? Tem muito interesse aí, né? Então o Marco Palmeira também, o autor Marco Palmeira, vai no acampamento do MST, fez um documentário, usa o bonezinho do MST, tem uma fazenda que lucra muito com alimentos orgânicos, demonizando quem coloca alimento em 1,5 bilhão de pessoas, que é o agronegócio do Brasil, e aí dizem que o MST produz, né, alimento orgânico. A única coisa que o MST produz é terra improdutiva, ou seja, eles pegam uma terra que é produtiva, invadem e tornam ela improdutiva. Mas eu até pensei que o Sted ele era mesmo sem terra, mas depois que eu li o teu livro eu descobri que ele era engenheiro agrônomo e não, economista. Não, sem terra é a massa de manobra, né? Eles têm Hilux, eles têm fazenda, eles têm... Viajam pra China junto com... Mas são sem terra, não são sem carro. O governo lança o abril vermelho da China. Ele tava na carreta furacão. Você viu na carreta? Não vi essa, não. Ele tava na carreta. Em Santa Catarina o movimento é com terra. A carreta é maravilhosa. A carreta, porque entre eles se resolvem lá. Então, é de fato uma religião. Inclusive, as pessoas não sabem, o movimento sem terra ele começa em 1979 como um movimento cristão. O primeiro acampamento do MST foi uma invasão programada pelo João Pedro Sted, as pessoas nem queriam invadir, não sabiam o que era. Ele foi lá, ele diz isso no livro dele, Brava Gente, convenceu as pessoas a cometerem uma invasão, convenceu o padre da Teologia da Libertação a fazer presente no acampamento, e a primeira imagem do primeiro acampamento do MST no Brasil tem uma cruz e um padre rezando a missa. O comunista no Brasil nasceu da igreja. Que é o maior paradoxo. É incrível. Quando você fala que quando você fala mas quando você fala para qualquer cara de qualquer lugar, mas fala não, o comunismo no Brasil nasceu na igreja. Eles invadiram, a União Soviética invadiu o Vaticano, isso lá na década de 1920, 30. O professor Olavo de Carvalho fala muito bem disso. É verdade. Eles se infiltraram na igreja, se tornaram padres, criaram uma falsa teologia, chamada Teologia da Libertação. Essa Teologia da Libertação, eles assinaram um Pacto das Catacumbas, inclusive está agora em alta, né, o Vaticano. Houve o Concílio Vaticano II em 79. Alguns padres comunistas assinaram o Pacto das Catacumbas. Um desses bispos era o Dom Helder Câmara, que fundou no Brasil a CNBB. Isso. A CNBB fundou a Comissão Pastoral da Terra. O João Pedro Sted, ele era presidente da comissão e fundou o Movimento Sem Terra. Então é um movimento que começa com a cara católica, falso catolicismo. Os católicos sabem muito bem disso. Isso, inclusive, é combatido pelo padre Paulo Ricardo, enfim, todos os católicos tradicionais. Isso aí, cada um tem a sua história, cada um tem a sua narrativa.